Então, dando continuidade à subclasse Ácare, a subordem Metastigmata, que são os carrapatos. Hoje o tópico é o número 2.4.1, que consiste na biologia e controle do carrapato Rhipcephalus, Bófilos, Micrópolis, ou Rhipcephalus micrópolis, que é o carrapato do boi, tá? Então, essa aula é bem importante porque você não consegue fazer ou estabelecer uma medida de controle eficiente contra carrapato se você não conhece o ciclo biológico dele. E ele é um dos artrópodes parasitas que tem o ciclo biológico bem complexo. Então, o ciclo biológico deles não é fácil, tá? Porque não depende só da interação parasita-hospedeiro. É uma interação parasita-hospedeiro-ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu estou me referindo a condições climáticas, tá? Vamos vendo ao longo da aula. De início, tem aqui uma revisão, né, sobre a morfologia do carrapato do boi. Então, vocês veem aqui que eles possuem um gnatossoma hexagonal, ou uma base do capítulo hexagonal. Aqui, após a quarta coxa, bilateralmente, nós vamos ter o peritrema, que é arredondado nessa espécie de carrapato, tá? E os machos de Rhipcephalus micrópolis, eles possuem dois pares de placas adanais, tá? E aqui, no fim do opistossoma, eles vão ter o apêndice caudal, que é essa pontinha aqui, ó. Apêndice caudal, tá? Então, todos os machos de Rhipcephalus possuem placas adanais. O Rhipcephalus micrópolis tem 2 pares de placa. O Rhipcephalus sanguíneos tem um par. Os machos de outras espécies, né, como por exemplo, nós vimos o amblioma, vimos dermacento, eles não têm placas adanais, tá? Aqui temos um macho, né, o escudo aqui cobrindo todo o idiossoma, e uma fêmea já em processo, né, de ingurgitação, com o escudo bem limitado aqui. De novo, macho e fêmea, aqui dorsalmente, o macho, a fêmea já, né, provavelmente essa fêmea aqui já é uma fêmea que foi fertilizada pelo macho, tá? O escudo, né, 1/3 do idiossoma, ou vai até o podossoma. Eles aqui estão na face ventral, mas eu coloquei para dar ênfase às placas adanais. O primeiro par, que é mais externo e menor, e o segundo par, que é maior, que fica aqui, né, próximo ao ânus. Aqui é um carrapatinho, vocês vão ver no estudo prático antes da prova, né? Vocês vão ver bem, tá? Dá pra ver bem isso aqui na lupa. E a gente também tem essa lâmina aqui. Então, olha aqui, 2 pares de placas adanais e aqui o processo ou prolongamento caudal. A importância, então, já também foi falado, eu vou relembrar. Então, os carrapatos, além de fazerem uma espoliação sanguínea, né, nos animais, e se essa espoliação sanguínea
for intensa, porque a infestação é intensa, como esse animal aqui, esse animal está bastante infestado, tá? Ele pode entrar num quadro de anemia por perda de sangue. Além disso, esses ectoparasitos, eles transmitem, né, agentes patogênicos para os bovinos, como a Babesia bigêmina, a Babesia bovis, os dois são protozoários, e a bactéria Anaplasma marginale. E esse complexo aqui é chamado de tristeza parasitária bovina. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, tá? São parasitos de eritrócitos, ou seja, são hemoparasitos, que causam também anemia. Anemia pela destruição dos eritrócitos. Então, eles vão destruir os eritrócitos. Então, isso aí vai, consequentemente, ajudar a agravar o quadro anêmico desses animais. Olha aqui, esses animais aqui, essas fotos são de animais fotografados com tristeza parasitária bovina. Olha a coloração da mucosa ocular e aqui ó, da mucosa vulvar dessa bezerra. Tá quase de coloração porcelana. Essa aqui já tá mais ictérica. O que é ictérica? É a pigmentação dos tecidos com bilirrubina. Isso acontece muito nas anaplasmoses, tá? Por quê? Porque essa bactéria ela induz uma anemia hemolítica imunomediada, tá? Então, os próprios anticorpos, eles vão atuar contra as hemácias infectadas, tá? Eles vão reconhecer essa hemácia aqui como um corpo estranho e eles vão destruir essa hemácia. E esse processo geralmente acontece no baço e no fígado. Então, gera uma grande produção, né? Isso aí no fígado gera uma grande produção de bilirrubina. E a bilirrubina, ela aumenta na corrente sanguínea e pigmenta os tecidos, tá? Já esses protozoários, as babésias, elas causam também uma anemia hemolítica por multiplicação dentro do eritrócito. Elas multiplicam até romper a célula, tá? Olha aqui, um bezerro de leite infectado, né, com esses agentes. Além da anemia, vejam o pelo, né, pelo opaco, o escório corporal ruim, tá? E para vir a óbito é muito fácil, tá? Esses agentes transmitidos por carrapato, eles às vezes até dizimam grande parte de um rebanho, tá? Porque eles podem vir em forma de surto. O carrapato, ele é vetor biológico desses agentes. O que significa isso? Significa que esses agentes possuem uma fase do ciclo deles dentro do carrapato e a outra dentro do animal, tá? Então, nessas condições de anemia, o animal ele entra numa condição de queda de ganho de peso, queda de produção de leite, né? Entra numa condição de atraso, né, na reprodução, porque essa fêmea vai ter dificuldade em produzir óvulos, né? Ela pode ter dificuldade em segurar uma gestação, então a gente pode ter aborto, você pode ter o comprometimento de toda ali sua linha de produção. Mas quem é que está causando isso de início? Lógico que existem outros vetores para esses agentes aqui. Nós vamos ver no próximo semestre, tá? Mas o principal vetor é o carrapato do boi, é o Rhipicephalus,
Bófilos micrópolos, tá? Além desse impacto grande que o carrapato ele causa ali, transmitindo outras doenças, fazendo espoliação sanguínea, essa situação aqui, ela vai danificar a qualidade do couro, vai diminuir a qualidade do couro. Então, no abate, né, geralmente eles tiram o couro e esse couro ele vai ser destinado à venda. Quem que vai querer comprar o couro de um animal assim? Tá? Então, outra importância, depreciação do couro. Uma coisa que eu não falei, mas eu estou falando agora, é que o carrapato do boi, ele também pode transmitir para cavalo, para equino, a Theileria equi. Então, o Rhipcephalus micrópolis, ele é também vetor biológico da Theileria equi. Ele também, junto ali com o amblioma, pode transmitir a Theileria equi para o equino. E também é um causador de anemia. Aí você vê aqui, né, esse protozoário dentro do eritrócito, formando uma estrutura bem característica que a gente chama de cruz de Malta. Esse assunto aqui, se der tempo, nós ainda vamos ver nesse semestre, tá? Senão a gente joga lá pro próximo semestre. O Rhipcephalus micrópolis é um carrapato de um hospedeiro. O que significa isso? Significa que todas as mudas acontecem em cima do bovino. Então, a muda larva-ninfa, ninfa-adulto, acontece em cima do bovino. Tá? Isso já foi também explicado. Então, a gente pode dizer que ele é um carrapato de um hospedeiro ou monoxeno. O ciclo biológico em cima do animal dura 21 dias, independentemente das condições climáticas, tá? Essa fase aqui, em que o carrapato está em cima do bovino, a gente chama de fase parasitária. A fase em que o carrapato está no solo, ele cai na pastagem, é a fase não parasitária. A fase não parasitária, ela é totalmente influenciada pela temperatura e umidade, pelas condições climáticas. Já a fase parasitária, que acontece em cima do bovino, não tem influência, não sofre influência climática, tá? Só a que está no pasto. A fase não parasitária, ela vai se iniciar quando a teleógena, que é a fêmea fertilizada e engurgitada, se desprende do bovino e cai no solo. Então, se inicia aqui. Desprendeu e caiu no solo. Quando é que acaba essa fase? Quando essa fêmea produz e libera os ovos. Desses ovos vão eclodir as larvas e as larvas vão subir e se fixar no hospedeiro. Outra forma de término, a teleógena ela vai cair e ela pode morrer sem fazer a oviposição. Quando isso pode acontecer? Em climas muito frios, tá? Em situações de clima frio. Ou ela pode produzir ovos, mas esses ovos, eles não tiveram uma boa taxa de eclosão. Isso também pode ter influência aí no caso da umidade, tá? E outra situação que pode terminar a fase não parasitária é quando as larvas, elas morrem sem alcançar o hospedeiro, tá? Elas acabam tendo um gasto energético muito grande e não conseguem ali subir no hospedeiro. Tá? Então, olha aqui.
A fase não parasitária, como eu já falei, ela é totalmente dependente das condições climáticas. Então, a temperatura ideal é uma temperatura em torno de 25 a 27 graus e a umidade ideal é em torno de 70 a 80 graus, tá? Lembrem, o ciclo biológico, ele dura 21 dias em cima do hospedeiro, que é a fase parasitária. Já a fase não parasitária, o tempo depende do clima. Veremos mais para frente. Esses ectoparasitos, eles têm diferentes nomenclaturas de acordo com a fase em que eles se encontram, tá? E eu quero que vocês gravem isso. Eu quero que vocês saibam o que é uma metaninfa, o que é uma neógena, uma anteleógena, uma quenógena, tá? Eu quero que vocês saibam o que é cada coisa. Então, vamos lá. A fêmea engurgitada e fertilizada que cai no solo é chamada de teleógena. Quando essa fêmea produz e faz a oviposição de todos os ovos, ela passa a se chamar quenógena. A quenógena é uma fêmea morta. Então, ela ovipõe tudo e ela morre. Fica só uma casca, tá? Depois nós vamos ter a fase de ovo. A larva que sai, que eclode ali do ovo, é chamada de neolarva. Então, o que é uma neolarva? É aquela larva que acabou de sair do ovo. Essa larva, ela evolui para metalarva, que é a larva ativa. É aquela larva que vai subir na ponta do capim e vai ali ficar esperando o bovino passar. Tá? É a larva infectante. À medida que se o bovino passar, ela vai ali se fixar nesse hospedeiro. Vai fazer uma alimentação e vai sofrer um equidise e vai virar uma ninfa. A ninfa, ela vai evoluindo ali também em cima do hospedeiro e vira uma metaninfa. A metaninfa, ela nem é adulta e nem é ninfa, tá? A metaninfa faz uma hematofagia e sofre equidise, ela vira adulto. Mas os adultos de início, eles não têm maturidade sexual. Então, aqui eu tenho uma fêmea e tenho um macho, mas eles ainda não estão maduros para copular, tá? Então, a fêmea de carrapato adulta, mas que ainda não copula, porque não tem maturidade sexual, é chamada de neógena. E o macho de carrapato adulto, mas que ainda não tem maturidade sexual, é o neandro. A neógena evolui para partenógena, que é uma fêmea que já pode entrar na reprodução, e o neandro evolui para o gonandro, que também que pode reproduzir. É um adulto maduro sexualmente. Então, esses dois vão copular. Quem copula? A partenógena com o gonandro, tá? Daí, a fêmea fertilizada vai se alimentar de sangue até um limite crítico, porque ela precisa para produzir ovos quando ela cai no solo, e vira uma teleógena. Se desprende, cai no solo, produz os ovos, libera esses ovos, e quando ela faz toda a oviposição, ela morre, transformando-se em uma quenógena. E a gente tem o recomeço do ciclo. O ciclo biológico, de novo, repetindo, tá? Então, olha aqui. Fêmea engurgitada, fertilizada e cheia de sangue,
teleógena se desprende, cai no solo. Aqui eu tenho a fase não parasitária, que é o que acontece no pasto, e aqui eu tenho a fase parasitária, que é o que acontece em cima do animal. Tá, então ela caiu. No solo, no pasto, ela vai produzir os ovos e vai fazer oviposição. Daqui vão sair as neolarvas, que vão evoluir para metalarvas, que são larvas mais ativas, são as larvas infectantes. As metalarvas se fixam nos bovinos, alimentam-se, mudam para ninfa. A ninfa evolui para a metaninfa. A metaninfa vai se alimentar e sofre outra equidise, vira adulto. Então, mas só que esses adultos, de início, eles não copulam, tá? Então, a fêmea adulta que não tem maturidade sexual é a neógena. E o macho adulto que ainda não tem maturidade sexual é o neandro. A neógena evolui para a partenógena, que é aquela fêmea adulta que tem maturidade sexual. E o neandro evolui para o gonandro, que é o macho adulto que tem maturidade sexual. A partenógena copula com o gonandro, tá? Se fertiliza, se engurgita de sangue e vira uma teleógena. Lembrando que aqui nessa figura não mostra que depois que ela cai, produz e faz oviposição, ela morre, ela vira uma quenógena, tá? Então, como eu falei, o ciclo biológico do carrapato, ele se divide em duas partes, na fase parasitária, que é aquela que você está vendo ali o carrapato no bovino, e a fase não parasitária, que acontece no solo, nas pastagens. 5% da população de carrapatos que você vê dentro de um rebanho infestado vai estar nos bovinos. E 95% vai estar nas pastagens, tá? Então é importante conhecer, saber disso aqui. Então o que você vê de carrapato nas fazendas é 5%. 95% está no pasto, está na fase de vida livre ou na fase não parasitária, tá? Quem faz parte aqui da fase parasitária? Quem é que está no bovino? As larvas infectantes, as ninfas e os adultos, em parasitismo. E quem está na pastagem? As fêmeas engurgitadas, as teleógenas, né? Elas caem. Quando elas caem, elas vão entrar no período de pré-postura, depois no período de postura. Vamos ter ovos em incubação e também as larvas infestantes, que depois vão subir nos bovinos. Se você não sabe disso aqui e faz a aplicação de carrapaticida, você vai estar apenas pegando 5% dos carrapatos, tá? E o que acontece com os 95% que estão ali na pastagem? Eles servem como fonte de reinfestação para os animais. Por isso que você tem que conhecer o ciclo biológico do carrapato do boi para poder estabelecer uma medida de controle eficaz, tá? Se você emprega carrapaticida em qualquer fase, você vai estar jogando dinheiro fora, você vai estar gerando resistência, tá? E lembre que os carrapatos são os principais vetores dos agentes da tristeza parasitária bovina. Então, se você tem muito carrapato, você pode ter muito animal doente com tristeza parasitária bovina, tá? Então, o produtor ou veterinário que vai trabalhar no campo, ele precisa conhecer o ciclo biológico e suas oscilações
na fase não parasitária, porque ela oscila de acordo com as estações climáticas, tá? Para que você possa estabelecer um programa de controle eficaz. Esse programa de controle ele tem que ser contínuo, é longo. Não é em um mês que você vai conseguir controlar os carrapatos de uma fazenda, tá? É questão de anos. Então, se você começa a fazer o controle de acordo com o ciclo biológico, de acordo com as condições climáticas, se você estudar e fizer todo um esquema, você vai conseguir resultados, sim, mas só que resultados de médio a longo prazo. Bem, a fase não parasitária, como eu falei, é aquela fase que acontece no solo ou no pasto. Então, ela vai do momento em que a teleógena cai ali no solo até a postura do primeiro ovo, tá? Então, é a fase não parasitária pré-postura. Então, fase não parasitária pré-postura vai a partir do momento que a teleógena engurgitada cai no solo e faz a postura do primeiro ovo. Quais são os fatores que influenciam a produção de ovos e a oviposição? Porque quando a teleógena cai no solo, ela tem que produzir os ovos e ovipor. O principal fator climático que influencia é a temperatura. A temperatura ideal para a teleógena produzir os ovos, e fazer oviposição é entre 25 e 27 graus. Nessa fase, a umidade não tem influência, tá? Gravem. A partir do momento que ela cai no solo, ela vai logo procurar ali um abrigo que tenha um microclima de temperatura e de umidade agradável. De temperatura para quê? Para que ela possa produzir os seus ovos e ovipor, e a umidade para que esses ovos possam eclodir. Então, para a produção e postura de ovo, a influência da temperatura é mais importante, não a umidade, tá? Geralmente essas fêmeas, elas ficam ali, elas procuram locais sombreados, né? Ficam ali nas touceiras de capim e evitam a luz solar direta para não entrar em estado de dessecação. O que acontece nas baixas temperaturas ou no inverno? Então, se desprendeu, caiu no solo, tá muito frio. Ela pode morrer antes de fazer a postura, ou ela pode dar uma parada ali na produção de ovos para poder se manter o metabolismo basal dela até a temperatura voltar ao normal. Daí ela continua a produção de ovos. Depois faz a postura, tá? Mas se isso demorar muito, ela vai morrer. Existe uma correlação positiva entre o peso da fêmea e a quantidade de ovos produzidos. Por quê? Porque quando a fêmea cai, ela cai totalmente cheia ou engurgitada de sangue. Isso é uma teleógena, tá? O sangue ele é de fundamental importância para a produção de ovos. Por quê? Porque ele tem nutrientes, principalmente ali os compostos nitrogenados. O sangue ele é rico em proteínas. Também tem outros compostos nitrogenados que a fêmea vai utilizar para poder, né, produzir os ovos. Tá? Então, quanto mais pesada a fêmea, significa que ela ingeriu bastante sangue. E se ela ingeriu bastante sangue, ela tem bastante matéria-prima para produzir ovo, tá? Então, é por isso que essa correlação ela é positiva. E elas ingerem o sangue, aqui são várias teleógenas, até um limite crítico.
depois se desprendem e caem no solo. Já a fase de postura, ela é influenciada principalmente pela umidade, tá? Postura não. Já a fase de postura, né, a fase de postura, a fase de incubação e eclosão dos ovos, depende da umidade. Umidade ideal é em torno de 70% a 80%, tá? Se essa umidade tiver menos que 70%, o ovo ele não vai eclodir. A larva não vai se desenvolver. Então, é necessário um ambiente com uma umidade em torno de 70% a 80%, para que os ovos eclodam. Então, na incubação dos ovos, que é aquela fase que os ovos já estão ali, que vem depois da oviposição, e que daqui vai sair as larvas, essa fase depende da umidade. Já a fase de produção de ovo, aqui dentro da fêmea, e postura, depende da temperatura. O ovo, como ele é imóvel, ele é o estágio mais suscetível à desidratação ou dessecação, tá? Se o ovo ele fica ali sob uma incidência de luz solar direta, é muito provável que esse ovo, que não ecloda. Por quê? Porque vai haver uma diminuição da umidade. E se diminui a umidade, a larva não se desenvolve, o ovo não eclode, tá? Então, as fêmeas, elas possuem ali, próximo ao poro genital, uma glândula ou um órgão chamado de órgão de Genet. Fica ali perto do poro genital, fica aqui na região anterior. Então, o órgão de Genet, ele tem a função de produzir uma cera que vai envolver os ovos, protegendo eles contra a dessecação, que é a perda de água. Ou seja, a cera, ela quando envolve o ovo, ela mantém ali o equilíbrio hidroeletrolítico dentro do ovo, impedindo a dessecação. E esses ovos, eles ficam impermeabilizados, eles não absorvem água, tá? Ao contrário das larvas e dos adultos. Como o órgão de Genet, ele fica ali no poro genital, e o poro genital fica bem perto do gnatossoma, então, olha aqui como é que acontece a oviposição. Geralmente, vai acontecer um agrupamento de uma massa de ovos na extremidade anterior da fêmea. Então, você vai ver isso aqui, uma fêmea na extremidade anterior, uma massa de ovos, tá? Grudados, porque o poro genital ele é bem anterior, e ela também utiliza o aparelho bucal para auxiliar nesse processo de oviposição e impermeabilização dos ovos pela cera produzida pelo órgão de Genet. Aqueles ovos que são eliminados no final da postura, eles têm uma menor taxa de eclosão do que os ovos que são produzidos no início da postura. Por quê? Porque no fim da postura há uma menor produção de cera pelo órgão de Genet. Se há uma menor produção de cera, a impermeabilização ali do ovo fica comprometida, tá? Então, se a impermeabilização do ovo é comprometida e eles são altamente sensíveis
a dessecação, nós vamos ter uma falha no mecanismo de fertilização. O que significa isso? Uma queda na taxa de eclosão dos ovos. No início da postura, há um maior fornecimento de água e de nutrientes para a produção de cera. Então, esses ovos produzidos no início, eles são impermeabilizados de uma forma mais eficiente, porque tem muita cera. No fim, há uma menor disposição de água e de nutrientes para a produção dessa cera. Tá? Então, os ovos são produzidos no final da ovipostura, eles são mais suscetíveis às condições ambientais. A taxa de eclosão deles é menor. Então, aqui, em relação às estações do ano e a infestação dos animais, a gente tem aqui, em estações quentes e chuvosas, nós vamos ter mais animais infestados por carrapatos. Por quê? Porque quando a estação é quente e chuvosa, nós vamos ter uma temperatura ideal para o desenvolvimento dos ovos e oviposição, e nós vamos ter uma umidade ideal para a eclosão dos ovos e liberação das larvas. Então, a fase não parasitária, ela fica mais curta. E nessas condições também as larvas elas ficam mais ativas. Ou seja, elas ficam mais espertas em relação à passagem do bovino ali na pastagem, para poder se fixar. Já nas estações frias, que geralmente são secas, a taxa a temperatura é baixa, né? Isso desfavorece a produção de ovo pela teleógena e a oviposição. Isso pode até matar a própria teleógena. A umidade relativa é baixa, então também vai atrasar a eclosão dos ovos. E com umidade baixa, as larvas podem morrer ou ficar letárgicas. Tá? Elas ficam menos ativas. Então, as estações do ano, elas estão diretamente relacionadas com o período de tempo da fase não parasitária. Elas podem encurtar ou podem, né, aumentar esse período, né, porque elas podem favorecer e podem desfavorecer. Uma pergunta: por que no período chuvoso, nas estações chuvosas, a gente tem um maior número de carrapatos? Eu já falei, porque nós vamos ter um aumento, porque geralmente as estações chuvosas, elas são quente e úmida. Nós vamos ter uma temperatura, né, uma elevação de temperatura, tá, que vai ali diminuir o período de produção de produção e oviposição pela teleógena. Nós vamos ter um aumento da umidade relativa, que vai encurtar também a fase de incubação dos ovos. As larvas vão eclodir mais rápido e vão subir mais rápido no hospedeiro. Outro fator é que nas estações chuvosas, as pastagens elas crescem muito rápido. E uma pastagem alta é excelente para a fase não parasitária do carrapato. Tá? Porque aqui eles vão encontrar uma região microclimática ideal para poder seguir o círculo. Tá? Então, pastagens altas criam um microclima ideal para o carrapato. Tá? Tanto é que se a pastagem estiver alta e a temperatura do ambiente, vamos supor, for para 40 graus e a umidade relativa cair para 70%, o microclima aqui ele vai se manter estável.
por conta da altura da pastagem. Bem, então as larvas eclodiram. O que vai acontecer? Elas vão subir nas folhinhas das gramíneas. Elas ficam aqui na pontinha esperando o hospedeiro passar, tá? Então a espera é ativa, é passiva, tá? Ela espera passivamente ali o bovino passar para poder se grudar nele. E essas larvas, elas têm um fototropismo positivo, ou seja, elas têm a intensidade da luz, principalmente aquela luz das primeiras horas da manhã, atrai as larvas para a ponta da gramínea. Então, elas vão sair do solo, ou seja, geotropismo negativo, elas migram do solo em direção à luz solar moderada das primeiras horas da manhã. Larvas têm geotropismo negativo, fototropismo positivo quando estão na pastagem. Nessa fase, qual é o fator mais importante aí para a sobrevivência da larva? A capacidade que ela possui de absorver água. Tá? Se elas absorvem água em excesso, no caso de chuvas torrenciais, elas podem ficar letárgicas. Geralmente, as larvas obtêm água de orvalhos, de gotículas ali de água da chuva e também da umidade do ambiente. Tá? E como é que essa larva que sobe ali no capim, ela vai sentir que o bovino está passando ali perto? Vocês lembram disso aqui? Que fica no primeiro par de patas, através do órgão de Haller. Quando essas larvas sobem na ponta do capim, elas ficam nessa posição que esse carrapato aqui está. Eles levantam o primeiro par de patas para poder captar o quê? Umidade, anidro carbônico, CO2, ácido lático, ácido pelargônico, ou seja, componentes da respiração do bovino ou de secreções cutâneas do bovino. Outra coisa que elas também conseguem captar é a vibração do solo, quando os animais estão se movimentando. Então, através disso aqui, detectado pelo órgão de Haller, elas conseguem saber que o bovino está se aproximando. Tá? Então, é aí que elas vão se preparar para se fixar no hospedeiro. Existem alguns fatores que vão influenciar a fixação do carrapato, fixação da larva no bovino, tá? Então aqui a gente tem alguns fatores: espessura da pele, a temperatura e o grau de estímulo para autolimpeza. Aqui nós temos duas raças de gado. A gente tem o gado europeu, que tem uma pele de espessura mais fina, então eles são mais suscetíveis por conta disso também, tá? E aqui a gente tem o gado zebu, que tem uma pele mais grossa. Geralmente o gado zebuíno, ele é mais resistente à infestação por carrapato que o gado europeu. Primeiro, eu já falei, por conta da espessura da pele, tá? Mas existem coisas mais importantes que espessura de pele, como por exemplo, o zebu, ele tem muitas glândulas sebáceas na pele. Ele produz muito sebo. E esse sebo gera um odor que é altamente repelente para as larvas, tá? Então, odor repelente para as larvas produzido pela glândula sebácea.
O zebu é um gado que é muito ativo. Ele é altamente elétrico. Então a larva fica lá esperando no pasto ele passar, ele vai passar feito um foguete. Então é difícil, né, para a larva se fixar em um zebu. Já um gado europeu de leite, ele é mais tranquilo. É mais fácil da larva se fixar no gado europeu. Outra condição: se a larva conseguir se fixar no zebu, ela vai gerar uma reação inflamatória muito mais intensa do que no gado europeu. Por quê? Porque o zebu ele tem mais mastócito e mais eosinófilos na pele. Então, isso vai incomodar e eles vão começar a tentar tirar esses ectoparasitos. Então, isso a gente chama de estímulo à autolimpeza. Então, eles fazem isso através da lambedura. Por isso que eu falei em uma das primeiras aulas que os carrapatos têm predileção por local. Geralmente, eles ficam em locais, como por exemplo, aqui no prepúcio, na bainha prepúcial, no escroto, na base da cauda, aqui na face caudal e medial caudal e medial da coxa, na barbela, locais que são de difícil acesso para lambedura. Porque se ele faz lambedura, ele arranca todos os carrapatos que estão ali presentes, tá? Então, essa reação inflamatória mais intensa no zebu estimula o estímulo de autolimpeza, que também diminui a infestação. Então, aqui estão todos os fatores que fazem com que o zebu ele seja mais resistente à infestação, a carrapatos, que o gado europeu, o gado holandês, o gado de leite, tá? Aí as pessoas não sabem dessa relação do carrapato com os vetores biológicos, como babésia, anaplasma. Aí falam, o gado europeu ele é mais suscetível à anaplasmose, é mais suscetível à babesiose. Mas por quê? Quem é o principal vetor? É o carrapato, tá? E o carrapato se fixa mais fácil em quem? No gado europeu ou no gado zebu? No gado europeu. Por isso que há mais casos de anaplasmose, de babesiose em gado europeu. Mas isso não significa que os zebus também não tenham, tá? Eles têm sim. Quando o carrapato do boi ele infesta outro hospedeiro que não é o habitual, como aqui no exemplo é um cervídeo, ele também estimula uma reação inflamatória muito intensa. Então, quando o hospedeiro não é o bovino, aqui nesse exemplo tem um cervídeo, a reação inflamatória da cutânea também é mais intensa. Gerações anuais dos carrapatos, tá? Então, o carrapato do boi, ele tem um padrão de 4 gerações anuais aqui na região sudeste, tá? Isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Por quê? Porque para se ter essas 4 gerações, você tem que ter épocas de inverno, você precisa ter estações do ano bem definidas, tá? Então, aqui na região sudeste, você consegue fazer aí esse padrão, né, de gerações anuais com 4 gerações em um ano.
Qual o objetivo disso aí? É você ver como o carrapato ele vai se comportar, né, em uma população de bovinos manejados da mesma forma, sem aumento da densidade populacional. Tá? Isso é aplicado na maioria da região sudeste. Tá? Porque, como eu já falei, o inverno é frio e seco e a época de verão é chuvosa e quente. Outra coisa é que o carrapato do boi, além de ser monopseno, ou seja, ele faz a muda larva ninfa adulto em cima do hospedeiro, ele faz essa muda aí em menos de 2 semanas, não, em menos de 3 semanas. Tá? Então, o ciclo dele em cima do bovino sempre vai ser um ciclo de 21 dias. Então, olha aqui. Na região sudeste e na região centro-oeste, nós temos 4 gerações de carrapato por ano. Porque, como eu já falei, nós temos ali, né, uma estação fria e seca e uma estação quente e úmida. Então, as estações são bem definidas. Já no sul, temos 3 gerações de carrapato, porque lá o período frio e seco é maior. A duração desse ciclo nas gerações anuais é regulado pela temperatura e pela umidade. Como nós já vimos, temos a fase parasitária, que é aquela que está em cima do animal, que vai da fixação da larva infectante até a caída da fêmea engurgitada. Então, esse período vai de 21 a 22 dias. E isso aqui não muda, tá? Por quê? Porque a temperatura do corpo do animal, independentemente da temperatura do ambiente e umidade, ela vai se manter a mesma, ou ela vai variar muito pouco. Então, em cima do bovino, o ciclo ele tem esse valor fixo aqui de dias. Mas na fase que o carrapato está no solo, a fase não parasitária, ela vai durar de acordo com a estação do ano. No período de primavera e verão, dura de 40 a 50 dias. Já no outono e no inverno, varia de 70 a 120 dias. Aqui eu tenho baixa temperatura, baixa umidade. Aqui eu tenho alta temperatura, alta umidade. O ciclo acontece mais rápido. Aqui o ciclo é mais lento. Vamos para a primeira geração. A primeira geração anual do ciclo do Rhipicephalus micrópolis acontece um fenômeno que a gente chama de Spring Rise, né? Ou pico da primavera, tá? Spring Rise ou pico da primavera. O que é que acontece nessa fase? Vai acontecer um aumento da densidade populacional do carrapato no início da primavera. Por quê? Porque nessa fase a gente vai ter um aumento da temperatura e um aumento da umidade. Então, primeira geração acontece o fenômeno Spring Rise, que é um fenômeno que significa
pico da primavera, que é quando o número de carrapatos infestando ali o animal começa a subir. Isso devido ao início da época quente e úmida. Se inicia a época quente e úmida, favorece o quê? Favorece a produção de ovos pela teleógena no solo e oviposição e a incubação dos ovos. Consequentemente, a gente vai ter um encurtamento dessa fase e você vai ver um aumento de animais infestados, porque uma maior quantidade de larvas vai subir, tá? Então, olha aqui. As fêmeas, essa fase gera uma primeira geração de fêmeas engurgitadas, tá? Essas fêmeas engurgitadas, elas são oriundas da fase não parasitária, que tinha ali uma temperatura e umidade baixa, ou seja, antes da primeira geração, a gente tem a quarta geração, que é uma fase de baixa temperatura e de baixa umidade. Então, aquelas larvas da quarta geração que se fixam no hospedeiro nessa época aqui, entre setembro e outubro, que é a fase do início da primavera, elas vão dar origem à primeira geração de fêmeas engurgitadas, tá? Por que a gente chama de fenômeno Spring Rise? Por quê? Porque há uma disponibilidade praticamente igual de larvas na pastagem infestando os bovinos na mesma época, tá? Então, a gente tem bastante larvas nas pastagens que estão infestando bovinos na mesma época, tá? Por quê? Porque acabou, elas saíram ali do período frio e seco e estão entrando no período quente e úmido. Então, isso é a primeira geração. Na segunda geração, esse pico aumenta, tá? Por quê? Porque a temperatura vai aumentar mais. Então, se a temperatura aumenta mais, as larvas evoluem mais rápido. Os ovos eclodem mais rápido, elas ficam mais ativas. Então, o ciclo aqui não parasitário se completa entre 40 e 50 dias. Essas fêmeas, elas vão cair no solo no período de outubro ou novembro, tá? E os bovinos, eles vão ser parasitados no fim da primavera. Então, na segunda geração, nós vamos ter fêmeas da primeira geração que vão cair no solo entre outubro e novembro, iniciando a fase não parasitária, e vão dar origem à segunda geração de larvas na pastagem, tá? Como nessa época a temperatura e a umidade é mais elevada, a fase não parasitária vai ser bem mais rápida. Então, ela vai acontecer em torno de 40 a 50 dias. E elas vão infestar ali, essas larvinhas geradas na segunda geração, infestam bovinos no final da primavera, em dezembro. O pico de carrapatos na segunda geração geralmente é maior do que na primeira geração. Por quê? Porque, como eu já falei, no período anterior, são os parasitas vindos do período anterior, eles vieram da fase ali do inverno, tá? Então, como eles vieram do inverno, então,
a evolução vai acontecer de uma forma um pouco mais lenta. Mas, na segunda geração, as larvas já vão vir ali da primeira geração, tá? Então, elas já vêm de uma temperatura mais alta, de uma umidade mais alta. Então, nessa condição, a mortalidade das fêmeas engurgitadas é bem menor e a porcentagem de eclosão é maior, tá? E também há uma maior produção de ovos por fêmea. Então, na terceira geração, ela é iniciada pelas larvas que se desenvolveram na segunda geração. Então, as larvinhas que se desenvolveram na segunda geração, elas vão subir no bovino e vão começar a terceira geração, tá? Então, quando é que acontece a terceira geração? Em março e abril. Nessa época, nós também vamos ter uma umidade relativa alta, né? É uma época que a temperatura também vai estar alta, né? Vamos ter bastante chuva e isso vai aumentar a cobertura vegetal, ou seja, vai melhorar o microclima ali para a fase não parasitária do carrapato. Então, por isso que o pico de carrapatos é mais elevado na terceira geração, né? Por conta dessas condições aqui, tá? Porque nessa época, essa época de março a abril, a umidade relativa é maior, a temperatura é maior, chove e isso favorece a rebrota do capim, a cobertura vegetal vai ficar mais alta e vai ficar mais alta, favorecendo o microclima agradável para a evolução das fases não parasitárias, tá? Quando esse pico, ele pode ser menor que o da segunda geração, que pode acontecer, tá? O pico da terceira geração, ele pode ser menor que o da segunda geração. Isso pode ocorrer se na terceira geração a gente tiver um período de estiagem muito grande. Um período de estiagem grande com dias muito quentes. Então, o que é que vai acontecer? As larvas, elas vão morrer, né, por evapotranspiração. Também pode acontecer se nessa fase tiver um excesso de chuva. Esse excesso de chuva vai deslocar as larvas da pastagem. Então, elas vão gastar muita energia para conseguir de novo ali chegar perto do hospedeiro, para poder subir no capim e chegar perto do hospedeiro. E isso aí resulta também na redução da população de carrapatos. Então, são as duas condições que podem fazer com que o pico da terceira geração seja inferior ao pico da terceira geração. A quarta geração, ela vai de maio a junho. Então, ela começa, tá, pelas larvas que vão ser geradas na terceira geração. Então, essas larvas da terceira geração, elas vão iniciar a quarta geração, tá? Na quarta geração, aqui, nós temos uma fase de baixa temperatura e de baixa umidade. E geralmente não chove, tá? Há uma grande mortalidade, uma grande taxa de mortalidade de fêmeas no pasto, de fêmeas engurgitadas, tá, por dessecação. Os ovos, eles também podem dessecar, ou a fêmea pode chegar nem a ovipor, tá? E essa baixa de temperatura, ela causa uma falta de sincronia com a fase parasitária.
Então, por isso que o pico da quarta geração ele é menos definido, tá? Não existe uma sincronia aqui entre a fase parasitária e a fase não parasitária. Então, nós vamos ter aí uma curva mais longa, tá? Um período mais longo e mais baixo. É um pico longo e baixo, tá? Isso indica que nós temos larvas, né? Tem larvas sim no pasto, mas essas larvas, elas não vão estar ativas todas ao mesmo tempo. E elas podem ficar ali na pastagem por um longo período de tempo.